Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo novo do canal, ficando aí com o sino das notificações devidamente ativado, e também o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, do mini índice, do mini dólar. Depois venho falando de ações PTR4, Vale 3, Prio 3, Itube 4, Abev 3, SUSB 3, Via 3 e Sula 11. Começando então pelo Ibovespa, antes aqui eu vou rodar a vinheta e você já aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha. Eu agradeço demais sua valiosa audiência aqui no canal. Então vamos lá, Ibovespa, topo descendente no gráfico diário. O que isso significa? Significa que aumentou a probabilidade do Ibovespa gerar movimento de queda a favor da tendência de baixo. O viés é de baixo? Que a gente já vem falando há alguns dias, sim. Pode ter algo assim revertendo? Pode, mas o caminho mais provável é para baixo. Até que mude essa probabilidade, o risco está mais alto aí das operações na ponta compradora. Não em todos os ativos, mas em boa parte dos ativos. O Ibovespa, lembrando, representou a média de comportamento de 91 ações. Então aqui, para reverter essa situação, precisa superar 117.269, que foi a máxima do pregão passado, e logicamente melhora ainda esse sinal positivo se voltar para cima dos 118 mil pontos. Enquanto isso não acontecer, caminho mais provável é testar suporte 113.412, seguido de 112.435, depois tem 112 mil pontos, um valor mais arredondado, e 110 mil pontos. São os próximos suportes para o Ibovespa. Mini índice, pregão de hoje, apresentando também essa queda aqui, topo descendente, gráfico de 60 minutos pensando já no próximo pregão, pivôzinho de baixo, um G60, lateralização, abriu caindo para baixo dessa lateralização, foco em venda. Venda para buscar um movimento, buscando pelo menos esse próximo nível de suporte aqui, que vai de 114.680 a 114.400. Venda de que forma? Topo descendente para baixo de um patamar aqui de 115.415. Topo descendente ou pivô de baixo abaixo desse patamar, foco em compra, em venda de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo, eu ficaria um pouco mais restrito para a operação na ponta compradora, a não ser que seja um movimento mais forte de subida, saindo dessa lateralização. Dá para comprar aí rompimento? Dá para arriscar a operação de rompimento. Qual que mais me interessaria? Rompe e depois de romper já passa a gerar fundo ascendente, ou seja, depois de um movimento mais significativo para cima, o fundo ascendente é o pivô de alta acima de toda essa região aqui. Melhor ainda se for acima já dessa máxima aqui do 115.760 para comprar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para o dólar. Dólar no dia de hoje queda de 0,66%. Olha o movimento do dólar, movimento mais lateral, de indefinição de tendência. G60 abriu aqui, respeitou essa zona de resistência, não conseguiu ir para cima, volta para baixo. E aí perde toda essa região aqui, que era um patamar de suporte, aquela região dos 247 principalmente, né? O primeiro ponto, tinha um outro ponto que eu tinha comentado ontem, que é 256,50, sinalização de baixa abaixo desse patamar, mais para ponto vendedor no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abaixo de 247, foco em venda. Só que aqui agora, para pensar no próximo pregão, abriu caindo, bateu nesse patamar, como está indefinido, se chegar aqui e gerar algum sinal de alta no gráfico de 60 ou de 30 minutos de um fundo, foca novamente em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de subida para os 247, 256,5 e um cenário mais positivo de voltar para a região dos 272, zona de resistência muito testada aqui por diversas horas de pregão, sem conseguir ficar acima desse patamar. Abriu subindo, superando a máxima, quebrando a sequência de máximas máximas descendentes, já vai ficar muito em cima da resistência. Eu animaria mais para se buscar a compra no mínimo de um fundo ascendente ou pivô de alta já para cima dos 260, se abrir subindo para cima desse nível, volatilidade maior aqui no fechamento. Então, abriu caindo, melhor para venda seria o que? Topo descendente ou pivô de baixa para baixo, já de uma região pelo menos aqui de uns 225. O mercado começou a trazer o dólar aqui para baixo, e topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, pivô de baixo, abaixo desse nível de preço, foco em venda de day trade no dólar. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou alta aí de 1,74%,
vindo para fechar acima primeiro na região de resistência 26 e 25. Aí tem até os 26 e 60, que é a zona de resistência principal, mas fechou até acima da média. Só que se essa ação, próximo pregão, já abrir caindo e perder a mínima desse candle aqui, para mim seria a possibilidade de abrir uma venda de swing trade na ação. E para o abrir compra no papel, se gerar sinalizações de alta no mínimo de fundo ascendente acima dos 26 e 25. E para quem está comprado, então, tem a chance de jogar o stop nos 25,86, que seria o sinal de possível venda para quem está abrindo uma operação de venda de swing trade, ou seja, venda para quem está comprado e para quem está de fora está querendo vender. É uma das alternativas, pelo menos se encaixaria para mim para venda de swing trade na ação. Vale 3, queda forte de 2,5%, fechamento na mínima do dia e segue caminhando lá para a zona de suporte um pouco mais relevante, já ali olhando para a região de 88, 87, pegando o gráfico mensal aqui, caminhando para a média móvel que está na faixa dos 90 pila. Então ela vai caminhando para um nível aí de suporte um pouco mais significativo a Vale 3, sem nenhum sinal de reversão da atual tendência de baixa. Não me levaria a comprar o ativo neste momento. Não estaria comprado aí no swing trade, nem no gráfico semanal nesse momento em cima dessa ação, aguardando algum sinal de alta, de reversão, sinalização de fundo ascendente para cima, pelo menos da média móvel 3 períodos e essa região dos 96 e 20 seria a alternativa principal neste momento. Pode mudar um pouco mais à frente, mas nesse momento seria isso. Seguindo aqui para Prio 3, que foi um ativo que foi escolhido aqui dentro do meu Instagram, @devinvest lá nos stories. O ativo gerou uma alta forte, a Prio 3, de 7,44% nesse pregão, ou seja, ela recuperou sua tendência de alta. Para abrir alguma compra nessa ação, não compraria aqui. Quem está comprado tem a opção de ir subindo o stop, ou seja, o stop fica aqui, a partir do próximo pregão, abaixo da mínima de hoje, e ir subindo a cada nova mínima ascendente. Cada nova mínima ascendente vai subindo o stop dessa operação. Essa é a principal alternativa, na minha opinião, em cima de Prio 3, em termos de condução do stop da operação de swing trade. E para compra, lateralização do preço em cima dessa resistência aqui, que vai de 21,49, 21,99, ou seja, 21,50, R$22. Lateralizou, corrigiu, fez fundo ascendente, fez pivô de alta, a média móvel de 3 períodos mais próxima possível do preço, melhor para buscar a compra de swing trade nessa ação. O outro ativo aqui, só para mencionar que está em tendência de alta de curto prazo, cheguei a até falar já disso aqui no gráfico diário nessa ação. YouTube 4, mal no pregão de hoje, queda de 1,62%, assim como a Vale 3, fechamento abaixo na mínima do dia e apontando para mais queda. Por enquanto, o suporte que já tinha sido testado e respeitado na semana passada em termos de fechamento 28,50, já vai caminhando de novo para esse nível de preço, abaixo disso suporte mais relevante nos 27,90. Então, até que o mercado mostre algo diferente do que está acontecendo aqui, que é um controle da situação por parte dos vendedores no curto a médio prazo, o caminho mais provável é 27,90, pelo menos aí esse patamar de 27,90 até os 27,70. Para mudar esse cenário na YouTube 4, criar uma expectativa um pouco mais positiva, tem que voltar para cima aí da região de 29,80, 29,90, enfim, arredondando para cima dos R$30, seria um indício mais relevante de que os compradores voltaram a ter força nessa ação, ou seja, gerar um fundo lá no gráfico semanal voltando a fechar acima da média e melhor ainda se for para cima dos 29,77, que é a região que eu comentei dos 29,80 até os 28,90, 29,80 até 29,90. Seguindo aqui para a BEV3, lembrando o YouTube 4, tendência de baixa aí de curto prazo. A BEV3 também tendência de baixa, topos e fundos descendentes, vem um candle grande de alta e candle grande de baixa, volta a subir, bate ali na média, gera sinal de topo descendente, forte queda no pregão de hoje, 2,55%, apontando mais para baixo, qual o suporte mais próximo da BEV3 nesse momento, 15,85%. Sinal de que, para quem está comprado, o sinal de hoje foi bem ruim, que aumenta a probabilidade de queda do preço. Para reverter a atual tendência de baixa, precisa romper esse topo aqui. Enquanto não fizer isso, a tendência continua sendo de baixa de curto prazo. Enquanto não romper os R$16,67, a ação está em tendência de baixa de curto a médio prazo nesse momento. SUSB3 gerou um candle forte hoje de queda de 3,21%. A ação anulou sua tendência de alta quando fez isso aqui, ó, essa queda, perdendo essa mínima de fundo anterior, e vai anulando até a expectativa de manter de voltar a ter um viés mais positivo. Nesse contexto aqui atual, está em cima de um nível de suporte, que é essa região de topo aqui anterior, que é aí por volta dos R$58, 58 até um patamar de 57,70. Mas dentro desse contexto aqui, sinalizações de tentativa de subida fraca com topo descendente é mais para buscar a venda de swing trade nessa ação. Então, sinal negativo, ela tinha anulado a tendência de baixa dela de
de médio curto para médio prazo, só que com esse retorno mais forte para baixo, ela vai diminuindo, reduzindo a expectativa de poder ter uma retomada da tendência de alta de curto a médio prazo e configurar um movimento um pouco mais relevante para cima no gráfico mensal. Então, um papel que não vejo oportunidade de compra nesse momento de curto prazo. Via 3, ação dentro de uma tendência de baixa bem relevante, não consegue nem testar a média móvel exponencial 13 períodos, ou seja, correções fracas e continua seu processo de queda. E lembrando que a região que ela já se encontra é uma região importante, R$ 8,88 ali para trás, e o nível mais relevante já vai ficar muito próximo da região dos R$ 8,00, R$ 8,15 até um patamar de R$ 7,90. É a região mais pesada de suporte que pode trazer um processo de recuperação nesse ativo, pelo menos pensando no curto prazo. Então, ação dentro do movimento longo de baixa, pelo gráfico semanal, máximas aí descendentes, sem gerar sinal de alta. Então, expectativa um pouco mais negativa para essa ação curto prazo, médio prazo, longo prazo, inclusive mensal aqui dentro de um pivô de baixa. Não tem como buscar compra aqui agora, não vejo essa alternativa de compra, a não ser que seja um pouco mais arrojado, chegando nesses níveis mais dentro do 8,15 a 7,90, gerando sinalização de alta no diário, após uma sequência de máximas descendentes, dá para buscar uma compra contra a tendência, tentando pegar um movimento até a média móvel exponencial de 3 períodos. Ou seja, quanto mais distante for a entrada da média móvel exponencial de 3 períodos, melhor para ter uma relação risco-retorno mais satisfatória, sabendo que está operando contra a tendência de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Sula 11, também ativo que vem com um cenário um pouco mais negativo de prazo maior, semanal, apontando para baixo. Se eu pego aqui o gráfico mensal, também apontando para baixo, topos e fundos descendentes. Está até no nível de preço aqui importante, ali na faixa dos R$ 28,00 em termos de suporte, mas no diário foi lá para tentar se recuperar aqui e gerou uma pancada para baixo de topos anteriores. Então segue o viés de baixa dentro de um contexto de curto prazo um pouco mais de indefinição. Mas o viés é baixista dentro do que está acontecendo no semanal e mensal. E essa sinalização aqui aponta para testar essa zona de suporte inteira aqui, que é um patamar ali por volta dos R$ 27,70. Então tem os R$ 28,00 número redondo, que é uma zona de suporte de prazo maior, tem esses R$ 27,70. Mas enquanto o papel não gerar algo aqui para cima dos R$ 30,00 como um fundo ascendente ou pivô de alta acima dos R$ 30,00, não vejo alternativa dentro da minha metodologia para compra de swing trade em cima de Sula 11, cenário mais negativo para o papel, assim como está a Via 3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.